Há um pecado que não apenas entristece a Deus, mas fecha completamente o céu sobre a vida do cristão. Ele transforma corações que antes eram sensíveis em pedras frias, incapazes de chorar, incapazes de se quebrantar. Jonathan Edwards enxergava esse mal em sua geração e, como profeta do Altíssimo, denunciava com lágrimas nos olhos e fogo nos lábios. Hoje, essa mesma realidade continua a assolar a igreja. Você pode frequentar cultos, cantar hinos, até mesmo pregar, e ainda assim estar com o céu fechado sobre sua vida. Esse pecado não faz barulho, não chega com escândalo, mas se infiltra silenciosamente até que sua alma já não consiga sentir a presença de Deus. Este vídeo não é apenas mais uma palavra, é um alarme do céu. Se você perceber que esse pecado tem lugar em sua vida, Deus está lhe dando uma chance hoje para arrancá-lo pela raiz antes que seja tarde demais. Escreva nos comentários: Senhor, não deixes meu coração endurecer, como um ato profético clamando pela intervenção do Espírito. Jonathan Edwards comparava o pecado a um veneno letal. Uma única gota pode parecer insignificante, mas é suficiente para contaminar todo o manancial. Assim também é o pecado. Ele começa como algo pequeno, tolerado, quase imperceptível, mas, se não tratado, se torna uma praga que corrói a alma inteira. Ele também dizia que o pecado não é apenas uma falha de comportamento, mas uma rebelião contra a majestade de Deus. Cada pecado é como um punhal cravado no coração da comunhão com o Senhor. Imagine um grande dique, sólido e firme. Uma pequena rachadura pode parecer inofensiva, mas, se não for reparada, com o tempo, a pressão das águas rompe toda a estrutura e arrasta cidades inteiras. O pecado funciona da mesma forma. O que você chama de detalhe pode ser a ruína de sua vida espiritual. A Bíblia declara em Isaías 59:2: As vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. O pecado não apenas mancha, ele interrompe o acesso ao céu, fecha os ouvidos de Deus, apaga o fogo do Espírito e rouba a alegria da salvação. Edwards pregava: Deus é mais ofendido por um pecado acariciado no coração de um crente do que por todos os pecados gritantes dos ímpios. Isso porque o pecador distante ainda não conhece a luz, mas o crente conhece a verdade e, mesmo assim, pode escolher ocultar trevas dentro de si. Portanto, nunca subestime o pecado que você alimenta em segredo. Pode ser o motivo de sua frieza espiritual, o motivo de seu altar estar apagado e a razão de o céu parecer fechado sobre a sua vida. Quando falamos de pecado, a maioria pensa em pecados escandalosos, adultério, roubo, corrupção, violência. Mas Jonathan Edwards alertava que os pecados que mais destroem a igreja e apagam o fogo de Deus são os ocultos e tolerados, aqueles que ninguém vê, mas que ardem em silêncio dentro da alma. São pecados que não aparecem nos jornais, mas se tornam muralhas invisíveis entre você e Deus. Orgulho espiritual, quando você se compara aos outros e se considera mais santo, mais digno, mais merecedor. É confiar mais na sua própria piedade do que na graça de Cristo. Falta de perdão, quando você dobra os joelhos em oração, mas continua guardando rancor contra alguém. Suas palavras sobem, mas o seu coração está preso em carrentas. Frieza na oração, quando sua boca repete frases bonitas, mas sem lágrimas, sem quebrantamento, sem vida. É a oração que fala com os homens, mas não toca os céus. Amizade com o mundo, quando os valores da sociedade pesam mais do que os valores da santidade. Quando você se sente mais confortável nos prazeres passageiros do que na presença eterna de Deus. Edwards dizia: o coração que se acostuma com o pecado perde a capacidade de tremer diante de Deus. Essa é a maior tragédia. Não é apenas pecar, mas se acostumar com o pecado. O perigo não é cair, todos nós tropeçamos. O verdadeiro perigo é se levantar e seguir como se nada tivesse acontecido.
É viver em paz com aquilo que está matando a sua alma. O pecado tolerado é como uma chama escondida em meio à palha. Cedo ou tarde, incendiará tudo. Por isso, Edwards clamava em suas pregações: não durma tranquilo com aquilo que pode se tornar o veneno eterno de sua alma. O efeito mais terrível do pecado não é a vergonha nem as consequências visíveis, é o endurecimento do coração. O pecado cria uma crosta espiritual que impede a sensibilidade. Quando a consciência já não dói, quando a palavra já não corta, quando o Espírito Santo já não confronta, significa que o céu já está fechado. E essa é a situação mais perigosa que alguém pode enfrentar. A palavra nos adverte em Hebreus 3,13. O pecado engana e endurece. Esse engano faz a pessoa acreditar que está tudo bem, que sua vida espiritual ainda tem fogo, quando na verdade resta apenas cinza. Edwards pregava: o coração endurecido é o túmulo de todas as convicções e o berço de todas as condenações. Talvez você se pergunte: como identificar se meu coração já está endurecido? Veja alguns sinais claros. Orações mecânicas, feitas por obrigação, sem lágrimas, sem clamor verdadeiro. Falta de fome pela palavra, onde a Bíblia já não fala mais com profundidade. Adoração superficial, com lábios que cantam, mas um coração distante. Falta de compaixão pelas almas perdidas, quando já não há dor pelas multidões indo ao inferno. Um coração endurecido pode estar sentado no banco da igreja, pode até levantar as mãos no culto, mas já não está em comunhão com Deus. Edwards não pregava mensagens leves sobre o pecado. Ele sabia que o pecado endurecido levava a 3 consequências devastadoras. Céu fechado, não há mover do Espírito, nem respostas às orações. Vida sem poder, atividades religiosas sem unção, culto sem presença, palavra sem impacto e perigo eterno. Se não houver arrependimento, o caminho leva inevitavelmente à perdição. Ele advertia: o pecado que hoje você tolera pode ser amanhã a corrente que o arrastará ao inferno. Não brinque com aquilo que pode condenar a sua alma. Israel no deserto é o maior exemplo de um povo que tinha tudo: a nuvem da presença, o maná do céu, milagres diários, a voz de Deus soando no meio do arraial. E ainda assim, o pecado endureceu seus corações. Resultado: muitos morreram sem nunca ver a terra prometida. O salmista relembra essa tragédia em Salmo 95, 8-11. Não endureçais o vosso coração como em Meribá. Por isso jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Edwards lembrava que a mesma advertência vale hoje. Não basta frequentar a igreja, levantar as mãos ou ter experiências religiosas. Se o coração estiver endurecido, o céu continuará fechado. Edwards enfatizava o arrependimento genuíno. Não basta sentir remorso. É preciso voltar-se a Deus com quebrantamento. Isso envolve confessar pecados ocultos, abandonar práticas que entristecem o espírito, buscar lágrimas no altar até que o coração volte a se quebrantar. Se o céu parece fechado sobre sua vida, não aceite isso como o normal. Volte ao altar. Quebre seu coração diante de Deus. Não viva uma vida marcada por um altar frio, mas seja lembrado como alguém que incendiou gerações. Jonathan Edwards clamava: "Oh, que houvesse uma geração que tremesse outra vez diante da palavra de Deus." Senhor, não permitas que meu coração endureça pelo pecado. Revela-me tudo o que tem fechado o céu sobre mim e purifica-me com o teu sangue.
dá-me lágrimas de arrependimento e um coração quebrantado. Que o fogo do teu Espírito volte a arder em meu altar. Em nome de Jesus. Amém.